Tira toda, aleluia, a incredulidade nesta tarde, que você possa receber de Deus algo através da palavra, se alimentar e se levantar. Hoje vamos falar em Atos capítulo 16, que vai relatar sobre Paulo e Silas na prisão. É um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Certamente o que mais chama a atenção das pessoas é a informação do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, onde estes dois homens estavam presos. Esse capítulo também muito é utilizado frequentemente em sermões, mas infelizmente muitas vezes ele é interpretado de uma forma completamente equivocada. Alguns pontos principais sobre essa situação eu queria tentar trazer aqui para vocês. Vamos tentar, dentro do tempo, trazer alguma coisa de conhecimento. Lendo o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem e seu principal companheiro havia sido Barnabé. Porém, devido a algumas discordâncias que aconteceram ali entre eles, com relação ao comportamento de João Marcos, primo de Barnabé, ambos se dividiram. Paulo, então, escolheu Silas para acompanhá-lo nesse novo empreendimento missionário. E Paulo e Silas passaram por muitas cidades, porém, na estadia deles em Filipos, foi que ocorreu essa tal prisão. Paulo e Silas não estavam sozinhos, estavam também com eles Timóteo e Lucas. Essa equipe de missionários partiu para a cidade de Filipos, numa importante colônia romana. Essa Filipos é a mesma que em aproximadamente 42 anos antes de Cristo foi palco da famosa batalha em que Marco Antônio e Otaviano derrotaram Brutus e Cássio, os assassinos de Júlio César. No primeiro século, Filipos era uma cidade de destaque na região da Macedônia, pois possuía uma economia próspera, principalmente devido à mineração de ouro, e também era referência na educação, com uma conhecida escola de medicina. Paulo e Silas em Filipos mostra que esta equipe missionária, que era liderada por Paulo, ficou em Filipos vários dias. Presta atenção, porque você vai entender quando Deus permite certas situações, tem um motivo diferente, um motivo de vitória. Lucas relata que o primeiro sábado em que estavam ali, eles foram para o rio Gangites e encontraram várias mulheres que se reuniram no local para a oração sabatina. O apóstolo, acompanhado de sua equipe, começou a pregar o evangelho, e aquelas mulheres, entre elas estava Lídia, uma mulher que o Senhor lhe abriu o coração para que ela se convertesse ao evangelho de Jesus. Lídia e os membros de sua casa foram batizados no rio Gangites, e após o batismo ela ofereceu hospedagem à equipe missionária. Com os missionários hospedados na casa dessa mulher, o evangelho continuou sendo pregado na cidade e a igreja começava a ser ampliada. Olha, muitas vezes é necessário você passar por algumas situações para Deus te dar autoridade, porque havia ali uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhações, e a sua prática de adivinhação trazia muitos lucros aos seus donos. Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossas traduções aparece apenas como adivinhação. Aquela situação ali que aquela jovem passava, ela servia de renda para grandes homens. Com tudo isso, Lucas está enfatizando que a jovem era usada por demônios. Por muitos dias a jovem clamou que aqueles homens
eram servos do Deus Altíssimo e que estavam proclamando o caminho da salvação. Eu creio que talvez você esteja aí ouvindo e não conheça, ou talvez não saiba do verdadeiro evangelismo, da verdadeira responsabilidade de se pregar o evangelho. Paulo estava ali e começou a tomar atitude em nome do Senhor Jesus e expulsou o espírito que atormentava aquela mulher, como está em Atos 16 e 18. Paulo e Silas são presos. Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido a sua fonte de lucro, ficaram revoltados violentamente. Prenderam Paulo e Silas. E o texto diz que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades. A Bíblia nos ensina e mostra estas situações ocorreram por causa de denúncia que alguns fizeram, acusando, falando do acontecido contra os missionários e a sua nacionalidade. E começaram a passar situações ali para entender o evangelho chamado em suas vidas. Olha, talvez você não entenda, mas há situações que por conta do amor ao evangelho, Jesus disse: e sereis odiados por amor ao meu nome. Então, Paulo e Silas e os judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, acusados de criar perturbação religiosa em aproximadamente 49 depois de Cristo, em Atos capítulo 18, 2, vai nos trazer essa informação. Mostra que a acusação era exatamente essa: confusão e perturbação na cidade. Agora eles vão e tiram o espírito de adivinhação que dava recurso àqueles homens e também trouxe ali perturbação para eles. Contudo, ali foram presos. Olha, eu sei que você está aí ouvindo a programação agora. E quando Paulo e Silas são lançados no cárcere, o carcereiro foi ordenado que guardasse os dois prisioneiros em segurança, com rigidez, vamos dizer assim, com muito cuidado. E o carcereiro então colocou Paulo e Silas no cárcere interno e prendeu seus pés no tronco. Além deles estarem presos, ainda estavam amarrados no tronco. As cadeias na época eram divididas em duas partes, o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa, os presos desfrutavam de mais liberdade, podendo andar, receber visitas. Já na parte interna, o aprisionamento era bem mais rígido, geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. E como a notícia chegara ao ouvido do carcereiro que eles deveriam ser mantidos com muito cuidado, com rigidez, bem guardados, ele foi e colocou eles lá no cárcere interno, presos, afastados dos outros, como se fossem prisioneiros perigosos. O carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco, para que tornasse impossível a sua fuga. E também vamos entender que houve sessão de açoites, né? Os presos ficaram completamente debilitados. E que provavelmente na ocasião a condição física de Paulo e Silas não era tão boa por conta desses açoites. E a Bíblia diz que, voltando um pouco mais, antes desses acontecimentos, Ágabo pegava a cinta de Paulo. Ágabo era um profeta desconhecido, um dos menores profetas. E ele, olhando para a cinta, disse: o homem que usa esta cinta será preso, será espancado em praça pública. Então, Deus usava agora um profeta menor, desconhecido, para falar deste homem que viria a ser preso. Há situações que Deus permite. Paulo e Silas estavam na prisão para se cumprir uma profecia de um profeta pequeno, mas mesmo na prisão eles oravam, adoravam, cantavam louvores a Deus.
Imagina, ele submetido a situações terríveis, que os seus corpos ficaram doloridos, com condições sobre-humanas, amarrados em troncos, ainda assim quiseram louvar. Aí você se pergunta agora, e por que eu estou querendo chorar? Somente por causa de uma conta? Somente por conta de uma fofoca? Somente por conta de uma mentira, uma calúnia, uma defamação? Estou querendo parar por causa de uma cara feia? Estou querendo desistir porque a porta se fechou? Ei, mas teus braços estão soltos, teus pés estão soltos, você não está num cárcere subhumano, em condições subhumanas, insalubre, no lugar onde você não possa adorar, será? Mas às vezes, humanamente falando, tem pessoas que se sentem exatamente desse jeito. Mas Cristo já passou por isso também. E como seguidores de Cristo, o Mestre sofreu calado no Calvário. Naturalmente, os seus discípulos entendiam que não deveriam também reclamar. E ali, ao invés de reclamar, chorar, espernear, eles cantavam, adoravam. E a Bíblia vai nos dizer que um terremoto acontece. De repente houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos. Olha, não foi sacudido as paredes, as colunas, as telhas, a parte de cima da prisão. Foram sacudidos os alicerces. A situação em que Deus permite que o alicerce da nossa vida, que o alicerce da nossa casa, que alguma coisa que a gente acha que está totalmente estruturado venha a ser abalado. Mas é mais uma vez para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a Bíblia diz que todas as portas ali naquele cárcere foram abertas, todas as correntes, os prisioneiros se soltaram. E o desespero do carcereiro, se tinha que proteger aqueles por ordem de superiores. Imagina todo o resto dos prisioneiros da época que estavam agora ao seu bel prazer de sair ou ficar, de correr. Mas a Bíblia diz que Paulo disse para o homem se aquietar, porque nenhum dos seus presos haviam fugido. Estavam todos ali. Aonde Deus está é com ordem e com decência. Os homens não foram por ali para espalhar, para entrar em desordem, desobedecer. Não, eles foram ali para cumprir o seu chamado. Deus está te convidando para você entender que mesmo aquela situação com os alicerces que estavam agora todos abalados, os presos soltos, as correntes soltas, ainda não era tempo de liberdade. Ainda não era o tempo determinado por Deus. É esta a diferença. Ei, aquele terremoto teve um papel decisivo para os propósitos de Deus na vida daqueles dois. E na vida de todos que estavam ao redor. Porque admirando o poder de Deus, o sobrenatural que acontecia enquanto eles cantavam, começaram a ver que nenhum dos presos, mesmo estando livres, não escaparam. Quando o carcereiro acordou, que viu aquelas portas todas abertas, tudo solto, pensou em se matar. Porque ele sabia que se um único prisioneiro daquela época escapasse, a sua própria vida teria sido tirada em troca de um fugitivo. Entretanto, antes que ele se suicidasse, Paulo avisa que ninguém havia fugido daquele lugar. O propósito do terremoto não era para dar liberdade aos culpados. O propósito do terremoto era para mostrar o Deus dos que não eram culpados. O propósito do terremoto era para poder mostrar a glória de Deus, daquele que prega o evangelho, que leva o ID. A tempo e fora de tempo, mesmo com guerra, mesmo com perseguição, mesmo com alguém dizendo: ei, você aqui não prega, e aqui você está fazendo arruaça. Este teu glória a Deus alto, esta tua alegria me incomoda. Mas ei, presta atenção.
Paulo e Silas na prisão estavam ali para pregar, para dizer algo de determinado por Deus. Estava querendo enfatizar que Deus resolve qualquer problema. Só basta o cristão, você irmão, você irmã, reivindicar o teu direito. Tu não é filho do Rei da Glória? Então ora, canta, adora. Porque a consequência de quem adora a Deus, independente da situação, são os problemas resolvidos. E eu creio que Jeová está mudando a história de crente agora. Jeová está mudando situações. E está te dizendo assim nesta tarde: eu estou te libertando. Eu estou te dando vitória. Eu estou te dando autoridade para te levantar, para entender que não vai haver ausência de problemas ou dificuldades. Mas uma coisa é certa: o Deus vivo a quem tu serves vai te dar vitória em nome de Jesus. Tá tudo doendo. Silas, eu também.